Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula sobre biomas. A nossa primeira aula a gente estudou sobre o bioma Amazônia. Hoje a gente vai estudar o bioma Caatinga, que é o bioma em que a gente reside. Aqui na primeira figura está representando o bioma Caatinga, que é o bioma que a gente vai estudar hoje, como já falei. Ali destacando em amarelo no mapa, se localiza o bioma Caatinga, que se localiza no nordeste do Brasil. Ele abrange vários estados, certo? Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e até um pedacinho de Minas Gerais. E ali em verde a gente vê o bioma Amazônia, que foi o primeiro bioma que a gente estudou, certo? A gente vai estudar todos esses biomas, todos os principais biomas do Brasil. Aqui nesse mapa a gente vê em amarelo claro a região nordeste e em amarelo escuro a Caatinga. Então a gente vê que a Caatinga ela abrange quase todo o nordeste, certo? E vê até que ultrapassa o nordeste, a gente pega ali a região de Minas Gerais. Então vai ter Caatinga onde? No Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e até em algumas regiões de Maranhão, certo? Como eu falei também, um pedacinho de Minas Gerais. Então a gente vê que a Caatinga é mais ao nordeste do nosso país, certo? E aqui tem algumas imagens típicas do bioma Caatinga. Em relação ao solo, ele é um solo calcário, arenoso. Então, como a gente estudou no ano passado, esses tipos de solo mais arenosos, eles não retêm assim grande quantidade de água. Por isso que não há um acúmulo muito grande de água, assim, podemos dizer, e há uma grande absorção, certo? Por isso a Caatinga tem até uma característica em questão de água, certo? De pluviosidade, que nessa região chove muito pouco, chove basicamente 3 meses do ano, chove mais, em abril, maio e junho, certo? Então na maior parte do ano é um período seco, que não chove, e basicamente chove em 3 meses do ano, certo? Onde é o maior índice pluviométrico. Então, por isso, esse bioma é caracterizado como semiárido, devido a esse baixo índice pluviométrico e as altas temperaturas. Em questão de temperatura, a temperatura na Caatinga vai de 21 a 28 graus Celsius, então é um local quente. Por quê? Como a gente viu na última aula, o bioma Caatinga está muito próximo da linha equatorial, certo? Então, quanto mais próximo da linha equatorial, maior vai ser a temperatura, certo? Então, é um ambiente que vai ter uma alta temperatura, baixo índice de chuva. Então, essas são algumas características, das principais características do semiárido, desse clima mais seco, com índice pluviométrico, certo? Mas a maior parte do ano ele é assim, seco? Não. A Caatinga, quando chove, ela tem um processo em que ela volta a ficar verde de novo, que a gente chama de reverdecimento, certo? Que é o processo em que ela está meio lá seca, então de repente quando chove, ela volta a surgir as folhas, as plantas voltam ao verde, certo? Então, o que significa Caatinga? Caatinga é um nome de origem indígena e significa Mata Branca. Por que Mata Branca? Porque na maior parte do ano ela tem essa coloração meio esbranquiçada, acinzentada, certo? A gente pode ver nessa figura ali de cima, certo? Então, essas aqui são algumas características do bioma. A gente também pode ver que há muitos cactos, que é também uma característica do bioma Caatinga. Tem o mandacaru, o xique-xique, certo? São cactáceas. Uma das características das cactáceas é não apresenta folhas, mas sim espinhos. Essas plantas elas são adaptadas a viver nesse bioma, certo? Então ela vai ter algumas características que permitem tanto as plantas quanto os animais viverem nesse bioma. No caso das plantas, no caso do xique-xique,
o mandacaru, as cactáceas, em vez de ter folhas, elas têm espinhos. Porque se ela tiver folhas, ela vai acabar perdendo água, certo? Então, evitar perder água, então ela vai ter os espinhos. E algumas plantas também, em período de seca, elas perdem as folhas no período de seca, justamente para não perder água através das folhas. Então ela perde aquelas folhas dela durante a seca, mas quando volta a chover, aparece novamente as folhas e a caatinga volta a ser verde, tá bom? Depois eu vou falar mais algumas adaptações das plantas, certo? Então aqui, ó, olha como a caatinga é linda, somente em período de chuva. Nossa, ela, ela, vamos dizer assim, ganha mais vida, certo? Ela floresce mais, aparece mais o verde, certo? Então, a maior parte do ano vai ser seca, mas também vai ter uma parte do ano que vai chover, vai ter um bom índice pluviométrico, certo? Um bom índice de chuvas, que é mais ou menos entre quando? Entre abril a maio. Aqui está mostrando bem o reverdecimento da caatinga. Na imagem de cima é a caatinga, quando ela está seca, quando não chove, certo? No período de seca, ela vai estar essa coloração meio acinzentada, meio marronzada. Mas quando chove, ela fica como na figura de baixo. Volta um verde. Ela renasce, vamos dizer assim. Porque as plantas são adaptadas a viver naquele ambiente de seca, certo? Ela cria maneiras de viver naquele ambiente. Como, não em vez de folhas, ter espinhos. Num período de seca, cair as folhas, certo? Para evitar a perda de água. Tem algumas plantas que armazenam água em suas raízes, como um buzeiro, que a gente vai conhecer já já, tá bom? Então, existem várias adaptações das plantas a viver nesse ambiente seco, que é a maior parte do ano. Então, como eu falei, o clima é semiárido, tem chuvas regulares, temperaturas podem chegar a 27, 29, mas a gente tem uma faixa mais ou menos entre 21 a 29 graus Celsius. Então, é um local quente, certo? E a precipitação é em média de 300 a 750 milímetros. Então, é uma região que chove pouco e que tem um grande índice de temperatura, tá bom? Em relação à água, como falei, a disponibilidade de água em relação às chuvas é pequena, certo? Comparado a outros biomas do Brasil. Comparado, por exemplo, ao bioma amazônico, como falei, chove praticamente todo o ano, somente à tarde. Caatinga não. Só vai chover mais durante 3 meses do ano, praticamente. Então ele apresenta poucos rios permanentes. Ele tem mais rios temporários, certo? Que eles aparecem no período chuvoso e depois desaparecem no período da seca. Como mostrado nessa figura ali, num ambiente mais seco, ali era um local de rio, que é um rio temporário, quando tem um período de chuva, mas depois seca no período de seca. Mas a gente também tem rios permanentes, como é, por exemplo, o Rio São Francisco, mostrando nessa figura aqui, que abastece várias regiões, certo? Vários estados do Nordeste. Ok? Depois eu vou falar mais um pouco sobre a questão de água nesse bioma, somente para a população que vive nela. Então, como eu falei da vegetação, tanto a vegetação quanto a questão da fauna e flora é muito diversa, certo? Nosso ambiente, a nossa caatinga é muito diversa. Há uma grande diversidade de plantas e animais. Então, primeiro a gente vai estudar um pouco sobre as plantas, certo? Então, tem uma vegetação extremamente diversificada, há várias espécies. A questão do bioma caatinga é que ele não tem muitas árvores de grande porte. Então, a maioria das árvores, elas são de baixo ou médio porte, certo? E há muitas espécies de cactáceas. E a gente tem aqui na figura uma aroeira e uma cactácea. Aqui mostra mais algumas espécies que existem na caatinga, tá bom? Tem a paineira, que é essa planta com espinhos. O ipê amarelo, que é uma
uma árvore assim maiorzinha, né? De médio a grande porte, que ela apresenta essa coloração, as folhas apresenta a coloração amarela, é muito utilizada para ornamentação. A gente tem ali o mandacaru, que também tem uns frutos bem legais, que por fora vermelho e por dentro branco. O juazeiro, o juazeiro ele produz uma frutinha chamada juá, que é bem pequenininha, e é comestível, tem gente que come ela. E aqui a gente tem o xique-xique, certo? Todas essas plantas ela têm maneiras, formas de se adaptar ao clima semiárido, certo? Como eu falei, a questão das cactáceas, em vez de folhas, elas vão ter espinhos. E por isso eles são conhecidos como plantas xerófilas, devido a essas adaptações. Certo? A gente tem a emburana, o mandacaru, certo? Que produz essa linda flor. Essas flores normalmente são polinizadas por morcegos, certo? Que eles à noite vão e polinizam essas flores. Então, as morcegos, eles ajudam na polinização de plantas também, tá bom? Polinização das flores. Aí aqui a gente tem um buzeiro e do lado temos um senhor catando umbu, que é uma fruta muito gostosa, vamos dizer assim, e muito utilizada, certo? Na alimentação do ser humano e até para animais também. Tem algumas pessoas que utilizam até a folha do umbu como uma planta forrageira. É uma planta forrageira utilizada para a alimentação de animais, certo? O umbu ele traz uma diversidade de partes deles, muito diversas para sua utilização. Por exemplo, a fruta umbu utilizada para alimentação humana, as folhas para alimentação de animais e até as suas raízes têm uso medicinal. E nas raízes de umbu é onde vai estar armazenado a água, certo? Onde ela armazena a água para aguentar esse período de seca. Então as plantas, o museu tem essa adaptação, certo? Ela cria tubérculos em suas raízes armazenando água. Bem legal. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a fauna, certo? Em relação à flora, como eu estava falando, voltando para a flora, existem vários tipos, certo? De plantas. Existe até a palma, que é uma das mais utilizadas. Depois eu vou falar da questão econômica, tá bom? Agora vamos dar um foco na fauna. A fauna são os animais. Aqui nessa folha a gente tem já alguns animais. A onça pintada. Esse roedor chamado mocó, para quem não conhece. Esse roedorzinho aqui embaixo da onça é chamado de mocó. É uma espécie comum na caatinga. A gente também tem essa ave, uma asa branca. A cascavel, o gato do mato. Temos aí duas araras. A arara azul de liar e a ararinha azul, certo? Então, o bioma caatinga é bem diverso em questão de animais e plantas, certo? A gente vai conhecer a fundo mais alguns. A asa branca, certo? E tem até uma música chamada Asa Branca, cantada por Luiz Gonzaga, muito famosa. Representa bem como é viver na região de Caatinga, no Nordeste. Somente antigamente, que as pessoas tinham que se deslocar para poder conseguir um emprego ou até buscar água, certo? Mas depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, certo? Tem o veado catingueiro na Caatinga, tem o sapo cururu, tem até uma curiosidade. Na região de Caatinga tem um sapo chamado sapo catingueiro, que ele se adapta muito bem à região. O que é que ele faz? O sapo catingueiro, ele consegue cavar abaixo do solo, se esconder abaixo do solo, um local mais úmido, para fugir da seca. Então, no período que chove, ele sai daquele buraco, sai debaixo do solo, para se acasalar, se reproduzir e se alimentar. E depois que acaba o período chuvoso, chega o período seco,
Ele cava um buraco e se esconde abaixo do solo, no ambiente mais úmido. Então ele tem essa adaptação. No período de seca, ele se esconde abaixo do solo e quando volta a chover ele sai para poder se reproduzir e se alimentar. Por quê? Porque os sapos são muito dependentes de água, certo? Então a maioria, alguns eles têm essas adaptações para poder sobreviver às períodos de seca na caatinga. Tem o sagui do Nordeste, também é uma espécie muito típica. O gato do mato, certo? E a famosa ararinha azul. Fizeram até filme sobre a ararinha azul, chamado Rio, que conta a história de uma ararinha azul. E essas ararinhas azuis, elas estão extintas na natureza. Elas estão em grave extinção. Por quê? Devido à caça predatória desses animais. Devido à beleza deles, eram muito caçados para criação, certo? Então, devido a essa caça predatória a esses animais, eles acabaram desaparecendo, sendo extintos do meio ambiente natural. Hoje em dia há projetos em que há algumas aves em zoológicos e estão tentando reproduzi-los para depois tentar levá-los de volta ao ambiente deles, de volta à caatinga. Para ver se eles vão tentar revitalizar, reintroduzir as aves e ver se tira eles da extinção, certo? Problemas. A caatinga tem problemas, pessoal. Principalmente problemas ambientais. Não só ambientais também. Tem vários problemas. Vamos falar um pouquinho deles. Tem o desmatamento, queimadas, retirada de madeira, certo? Então, esses são movimentos que agravam a região de Caatinga, certo? Acabam com a região de Caatinga. Porque, como a gente viu, as árvores, as plantas são locais de morada de animais que acabam sendo destruídos. E além disso, devido à retirada da vegetação, vai acelerar um processo chamado de desertificação. É um processo em que a terra, aquela região, ela acaba virando, tendo características de um deserto, onde praticamente nenhuma planta mais consegue nascer ali e nem os animais conseguem mais habitar lá, certo? Poluição também tem. Então a gente tem que preservar o meio ambiente, certo? Preservar nossa região de Caatinga, que é onde a gente vive. A desertificação é um fenômeno natural ou provocado pelo ser humano. Aqui a gente tem duas figuras mostrando o processo de desertificação, certo? Como a gente vê, ele tem características de um deserto mesmo, onde praticamente nada nasce, pessoal, certo? Então, por isso a importância de não desmatar, não haver retirada de madeira, certo? Porque ele vai causar problemas, certo? Por isso, toda retirada, seja de animais ou plantas, principalmente de plantas, ela tem que ser feita de forma sustentável, ok? Então, uma das formas de preservar o ambiente para evitar o processo de desertificação como eu falei, o manejo adequado, haver uma retirada adequada de plantas, por exemplo, se eu vou precisar daquela planta para fazer um chá, então eu não preciso matar aquela planta, eu preciso só daquelas folhas. Então tem um manejo adequado para manter aquela planta viva, certo? Utilizar os bens que ela fornece sem provocar a morte, certo? Então, usar maneiras adequadas de retirar os bens necessários sem causar a morte das plantas, por exemplo, certo? A gente chama de extrativismo sustentável, uso sustentável, certo? Há também outras formas, como a criação de unidades de conservação, e depois vocês vão aprender um pouquinho mais sobre unidades de conservação, que são locais em que se preserva a caatinga, certo?
E aqui na imagem tem um local em que é uma unidade de conservação que protege uma boa parte da Caatinga, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, que é localizado no Piauí, certo? Lá nessa região, no parque, elas têm pinturas rupestres bem antigas, certo? Lá há indícios de que pinturas bem antigas, e possivelmente lá foram os primeiros locais onde os humanos habitaram na América Latina. Que legal, não é? E lá, além de pinturas rupestres, a questão de preservação do meio ambiente, preservação de espécies de caatinga. E tem até essa figura ali, tem a Pedra Furada, que é um ponto bem conhecido nessa região. Certo, pessoal, a seca. Como a gente viu, a região de Caatinga, ela tem essas características, certo? A gente viu que chove apenas 3 meses do ano, basicamente, e o restante do ano não chove. Então, existe um período chuvoso e um período de seca. Só que o período chuvoso ele é muito pequeno, certo? E tem algumas épocas que a seca ela é muito agravada. A seca é um pouco mais prolongada, certo? Chove menos ainda. Deixa eu ver se eu lembro. No período de 2012 a 2018, houve uma seca prolongada. O que acontece quando ocorre essa seca prolongada? Há uma redução da vazão de rios e uma diminuição da quantidade de água. Tem locais que haviam açudes que acabaram secando, rios secando, certo? Então, como é que as pessoas vão viver sem água, pessoal? Imagina, o açude secou, o rio secou. E agora, como a gente vai fazer? Nós, como eu moro aqui já como Tangará, a gente pode se considerar um pouco mais privilegiados, porque a gente tem água encanada. Mesmo que essa água falte bastante, né? Aqui em Jacena falta bastante água. Por exemplo, esses dias faltou mais de uma semana água aqui. Uma semana já estava complicado. Então imaginando assim um período bem maior, certo? Como é que as pessoas fazem para viver sem água, pessoal? A questão de plantações, gente que perdeu plantações, perderam sua safra devido a essa seca prolongada. Animais acabaram morrendo devido a essa falta de água, porque os animais também comem e bebem, pessoal. Então, devido a essa falta de água, eles perdem o recurso para eles poderem viver. Então, como mostra ali nas imagens, os animais acabam morrendo e restando apenas os ossos como vestígio, certo? Então, essa é até uma imagem comum na parte mais do interior do país, no interior na Caatinga, onde a seca é bem forte, certo? Onde há uma baixa disponibilidade de água. Então, a quantidade de água era insuficiente para suprir as necessidades humanas, certo? Então, o que as pessoas fazem, ou faziam, né? Elas tinham que se deslocar vários quilômetros atrás de água. Vocês já viram imagens que as pessoas levam bacias na cabeça, justamente atrás de água, há locais que tenham água, certo? Se vocês conversarem com seus avós, ou até com seus pais, eles talvez eles tenham noção dessa realidade, certo? E como era esse período que eles tinham que deslocar vários quilômetros atrás de água. Era um momento bem difícil, né? Então, por isso, pessoal, já que a gente tem água encanada, então a gente tem que haver um consumo sustentável da nossa água, certo? Quando for escovar os dentes, deixar a torneira desligada, certo? Economizar água ao tomar banho, não demorar muito quando estiver tomando banho, certo? A gente tem que economizar água, porque a quantidade de água potável do nosso planeta é mínima, é pouca comparada à quantidade de água salgada,
certo? Por isso a gente tem que preservar, cuidar e até não poluir, tá bom? Então, existem maneiras de superar esse período de seca, certo, pessoal? Não sei se tem alguma imagem aqui, deixa eu ver se eu coloquei não. Deixa eu voltar aqui. Okay. Então, existem maneiras de enfrentar a seca. Existem cisternas, certo? Cisternas são o que? São locais em que se armazena água da chuva, certo? Então, período chuvoso, a água da chuva é armazenada em cisternas, semelhante a tanques, certo? Armazena a água da chuva com a maneira de suprir a água no momento de seca. Há também os famosos caminhões-pipa, também, que vêm suprir a questão de água, certo? Então, há várias maneiras de conviver com a seca, conviver com o semiárido, certo? Como eu já falei, a questão de criação de cisternas, caminhão-pipa, poços ou cacimbas, aqui na minha região é conhecido como cacibão, também é uma alternativa. A criação de açudes, barreiros. Então essas são maneiras eficientes de obter água, ok? Há também... Então, a gente viu que é possível viver na caatinga, certo? Então a gente tem que viver tudo na questão de forma sustentável, ok? Deixa eu voltar aqui. Certo. Então a caatinga ela fornece vários recursos para nós, certo? Através de tais serviços. A gente pode retirar lenha das plantas, certo? Para o fogão, para produzir carvão. Tem algumas pessoas que utilizam algumas plantas de caatinga para criar estacas, para usar em cercados, certo? Extração de óleos e até algumas plantas servem para alimentação, como o umbu, o cajá e a pitomba. O umbu é o que está apresentado nessa figura aí, acho que é uma das mais conhecidas, e acho que vocês devem conhecer também. E tem o cajá. O cajá ele é semelhante ao umbu, só que a casca dele é mais fina, comparado com o umbu. A casca dele é um pouco mais fina. Também tem a questão da pitomba. Ela é, acho que não sei se vocês já provaram, ela é uma frutinha pequenininha também, com a casca dura. Quando a gente quebra, ele tem uma polpa, uma polpa branca. E é bem, a maior parte das pitombas tem um sabor mais doce, certo? E tem uma semente bem grande no meio. Eu não recomendo comer semente, certo? Não coma a semente da pitomba, porque tem alguns relatos não muito agradáveis. Então normalmente a gente chupa a pitomba e muito retirar a polpa, certo? Só aproveitando a questão da polpa da pitomba, tá bom? Então as plantas, elas têm um recurso muito importante pra gente, pessoal. Então a gente pode utilizar elas, mas tudo de forma sustentável. E também a questão de animais. Como falei, alguns eles estão ameaçados de extinção. Devido ao quê? Ao desmatamento, a retirada do ambiente natural deles, certo? E a caça predatória. Alguns exemplos aqui tem nessa figura, como a ararinha azul, como eu contei, devido ao tráfico e a caça dos animais para criação. Temos o gato do mato, ele também está em extinção. O mocó, ele também está em extinção, pessoal. Está ameaçado de extinção, quero dizer. Devido justamente à perda dos habitats, devido à retirada das plantas, do local que ele vive. E também da questão da caça desses animais. E tem até um tatuzinho aqui que eu mostrei a vocês, ó, do lado do gato do mato. Esse é o tatu peba, tá? Vocês não conheceram, não conhecem. Aqui tem vários tipos de tatus. Tem até o tatu bola, que é um tatu que ele quando se sente ameaçado, ele se fecha e parece mesmo uma bolazinha.
encoraçada. Acho que aqui eu não trouxe figura pra vocês, mas qualquer coisa eu trago depois uma figura pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aqui são as características do nosso bioma, certo? Acho que eu falei tudo o que era necessário. Então, como a gente viu, vamos fazer uma revisão. A caatinga ela vai estar localizada no Nordeste do Brasil, abrangendo vários estados do Nordeste, inclusive até o estado de Minas Gerais. Tem um solo calcário e arenoso, um solo raso. O nome Caatinga é um nome de indígena que significa mata branca. Tem um clima semiárido, que é um clima seco, em que há um baixo índice pluviométrico, um baixo índice de chuvas. Chove mais durante 3 meses do ano, de abril a maio. Tem uma temperatura elevada devido ao desmatamento. Há regiões que estão entrando em processo de desertificação, certo? Tendo características de deserto, certo? E para evitar isso, a gente não deve desmatar nem fazer queimadas, tentar utilizar de forma sustentável nossos recursos. A gente viu que há uma grande quantidade de plantas, certo? Principalmente de baixos e pequeno porte, como madacaru, xique-xique, a palma. A gente também viu animais, por exemplo, o carcará, arara azul, a ararinha azul, asa branca, o gato do mato, o veado catingueiro, o carcará, o sapo da caatinga, certo? A gente viu uma grande quantidade de animais também. E, pessoal, então, por hoje, só. Depois eu vou... Qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, aberto para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau e obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, a gente conversa lá no WhatsApp.